Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Mamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para a gente falar sobre conteúdo. Vocês sabem, conteúdo e SEO tem tudo a ver, a gente vai aprofundar bastante esse processo de criação, desenvolvimento e outras coisinhas mais. Só que antes de eu revelar quem é a minha convidada, eu vou falar para vocês sobre o SEO Club. O SEO Club é a minha mentoria de SEO para conectar você com o que há de melhor no mercado. Então, eu vou te proporcionar um ambiente onde você vai ter o contato com vários profissionais do mercado, poder fazer networking, aprender as melhores práticas e tirar suas dúvidas diretamente comigo, com encontros mensais e além do nosso encontro anual, que é o SEO Club Experience. Então, se você ficou interessado, tem um QR Code que está aparecendo aqui na tela, vai lá, escaneia, também tem um link aí na descrição do vídeo e aplica para você entrar no SEO Club, que eu tenho certeza que o SEO Club vai te levar para o próximo nível, beleza? Agora deixa eu pegar aqui, ó, vamos ver quem que é a nossa convidada. Ela é diretora de operações na agência Axios Genius Marketer, estrategista digital, fundadora do método MCE e mentora de conteúdo. Seja bem-vinda, Lara Maciel. Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui e eu tenho certeza que esse papo vai ser maravilhoso, principalmente para esse público de SEO. Show! E já vou trazer uma pergunta aqui que vai nortear o nosso episódio. O que diferencia um conteúdo comum de um conteúdo estratégico que realmente atrai clientes? Olha, o que eu vou trazer aqui já deixando bem claro que vale tanto para a rede social, para um profissional de SEO que quer vender o seu serviço através do Instagram e tudo mais, quanto para profissionais que precisam ali fazer o conteúdo de um blog, um conteúdo prestando mesmo serviço de SEO. O que diferencia na maioria dos casos? Eu vejo que a maioria das pessoas, elas não preocupam em realmente gerar um sentimento para outra pessoa quando ela coloca um título, quando ela cria um texto. E eu acho que isso é o maior erro que as pessoas cometem, porque se você não gera uma sensação na outra pessoa, um sentimento, seja ele dor, urgência, sonho, desejo, independente de qual seja, se não gera, a pessoa não sente nada e nem compra e nem lembra depois do seu conteúdo, do seu post, do seu blog, do seu independente do que for. Então eu acredito que o que diferencia esse ponto e o outro, um conteúdo realmente bom e um conteúdo nada com nada, está principalmente nisso, na falta de gerar esse sentimento, essa sensação de eu quero aquilo ali, eu preciso daquilo ali. Que aquele conteúdo foi feito para mim, ele sabia exatamente aquilo que eu estava procurando, que inclusive é isso, exatamente aquilo que eu estava procurando. Isso é uma coisa que a gente ensina lá no meu curso, por exemplo, do Otimizador Pro, que quando você vai produzir um conteúdo, você tem que pensar muito na intenção de busca da pessoa. O que ela está procurando? Que eu acho que cai nisso que você trouxe. Ela está procurando se informar sobre algo, ela está procurando se entreter, ela está procurando comprar alguma coisa, mas aquilo, para comprar, a gente sabe que tem que despertar um desejo. Exatamente. Então, chega nesse ponto aí que você trouxe, né? Então, tem que pensar na intenção de busca e causar essa sensação, esse sentimento ali na pessoa. Com certeza, com certeza. E pensando, vamos trazer uma dica aqui para o nosso pessoal de SEO. O que você colocaria ali que é essencial para a gente produzir, por exemplo, um artigo de blog, algum conteúdo que vai ranquear ali na pesquisa, que o pessoal precisa aplicar essa estratégia, essa técnica para ficar com um bom conteúdo ali que vai despertar esse desejo, essa vontade e, consequentemente, vai conseguir ali inserir a palavra-chave, fazer todo o nosso trabalho? Eu acho que o primeiro de tudo é pensar no objetivo daquele texto, daquele conteúdo. A partir do momento que você entende o objetivo dele, é vender, é atrair novas pessoas, é gerar mais tráfego ali orgânico. Quando você entende isso, fica muito mais fácil de ser assertivo. Sabendo o objetivo, eu diria que a segunda coisa é você tentar chamar a atenção da pessoa, de alguma forma. E aí entra nessa questão mesmo que eu falei da sensação, de gerar um sentimento. Tudo sempre está muito bem amarrado. Você precisa entender se a pessoa, você vai gerar, se você quer fazer uma venda direta, você precisa ser direto no seu conteúdo. Como que você vai colocar um título de um texto ali de um blog e chamar a atenção da outra pessoa? Eu acho que parte muito daí, assim,
é bem o básico bem feito, ele aí vira o jogo do orgânico, eu acho. Sim, e até a gente pode pegar essa dica, acho que o pessoal lembra mais de aplicar isso quando é pro YouTube. Os títulos do YouTube, eles tendem assim, o ponto que fisga a pessoa junto com a capa, obviamente. Mas às vezes, quando a gente pensa num conteúdo para blog, o pessoal acaba deixando isso de lado, não dá tanta atenção. Acho que o pessoal de notícias, eles apelam mais, que eles querem aquele furo de reportagem, eles apelam às vezes até... Atenção a todo custo. Assim, Exato. Né? Exato. Mas é bom trazer essa dica, porque às vezes fica um conteúdo tão sem graça, sem ação, sem o call to action, e aquela pessoa até gera a visita, mas não gera a ação que a gente precisava, e aquele é o resultado... E não funciona. Não Exato. É o que a gente precisa, exatamente. E pensando, né, em todos esses anos aí que você tem de produção de conteúdo, direcionamento, até agora, né, com o seu programa de mentoria, o que você coloca assim que são erros comuns que o pessoal acaba cometendo? Além desses que a gente já falou, que a gente pode até colocar que são até que meio comuns. Sim, não saber seu público ideal. É um erro gigante. E isso, por exemplo, quando você começa com um cliente novo ali de SEO mesmo, se você não estuda a fundo aquele público, e você precisa estudar mais do que o próprio cliente. Porque às vezes você sendo dono de um negócio, você fica um pouco cego, né, no seu público ideal. Às vezes você idealiza mas não é nada a ver com o que você está atraindo. O seu posicionamento às vezes não está a ver com aquele cliente que você está atraindo e nem com o que você quer. Então, um dos grandes erros é isso, essa falta de definição de um cliente ideal. E digo também que é a falta de um bom posicionamento. E a gente fala muito sobre isso, né? Você traz muito isso dentro dos seus lives, dentro do SEO Club, que as pessoas, elas não se posicionam da melhor forma, e isso elas não conseguem cobrar do cliente também, para se posicionar ali como referência nos seus nichos, nos seus mercados, e isso impacta diretamente no resultado desses conteúdos. Sim, é aquilo, é trabalhar o branding também, né? É tudo um contexto, é um ecossistema de coisas que sempre vão interferir na venda, que é o resultado que a gente também quer gerar para os clientes, né? Sim, que uma coisa que eu vejo, né, assim também, muitas vezes o cliente chega assim, mas eu só quero conteúdo se for para vender o produto ou serviço. Ele quer zero trabalhar o posicionamento, o branding dele, só que isso é importante também, SEO, que às vezes a pessoa fala, para rede social talvez seja mais entendível a pessoa trabalhar o brand dela, fazer um vídeo mais institucional, comercial ali, né, comercial que eu digo, se mostrando, mas quando a gente fala de SEO, o público às vezes, né, o nosso cliente fala, não, mas você vai gastar um texto meu que poderia estar sendo de venda para falar disso, aí acaba atrapalhando um pouco o trabalho. E é uma pergunta, Ana Axel, chegam clientes que falam assim que querem vender para todo mundo? Sim, já chegou, com certeza. E hoje é uma das coisas que a gente já começa logo de cara falando, que não é assim que funciona. Precisa ter um estudo, porque na verdade quando você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém, e você atrai gente que é o seu cliente ideal, você atrai gente que não é, vira uma confusão, e aí você nunca é assertivo, né? E isso não funciona. E até o que você comentou sobre o cliente, às vezes ele quer direto assim, eu quero vender, só que às vezes um post, um texto com a história daquele cliente, a história daquela empresa, pode converter também. As pessoas acham que venda direta, só ela que vai fazer venda, venda, venda. Mas na verdade não. Um conteúdo de blog institucional também pode vender. Desde que bem escrito, claro. Mas também pode ser bem possível de converter. E pegando esse ponto que você trouxe, do bem escrito, não tem como negar que hoje tudo que se fala tem um IA junto, uma inteligência artificial que ou vai produzir o texto para você, ou vai produzir a imagem. Tem IA para tudo hoje em dia. Como que tá esse mercado aí da produção de conteúdo com as inteligências artificiais? O pessoal tá usando muito, tá usando mais do que deveria, tá usando errado? O que você vê hoje? Hoje no mercado a gente vê de tudo, na verdade. Tem as pessoas que usam, mas assim, apenas copiam e colam. E é uma coisa que eu reparo bastante, a gente que trabalha com isso,
que lê muito, que usa a IA, né, dentro dos nossos negócios, a gente repara que existe um copia e cola muito, muito absurdo. E na minha visão, a melhor forma, que eu até compartilho com os meus seguidores, com as minhas alunas, é que a IA, ela veio para ser um braço direito. Como se fosse uma melhor amiga nossa aqui, né? Mas não é sozinha, na minha visão, a melhor opção. Eu entendo que devemos usá-la como um braço direito, tirar ideias. Às vezes a gente está com uma ideia, com muita ideia na cabeça, na verdade, e não consegue estruturar aquilo da melhor maneira possível. Então a gente usa a IA para isso, mas eu sempre digo, precisa ter um olhar humano. Pode ser que em algum momento isso mude, mas eu acredito que para os próximos anos ali agora ainda, é necessário ter esse olhar humano. Você bater o olho naquele texto que foi gerado e falar, opa, isso aqui está muito genérico. Vai muito do feeling também. Ao longo do tempo que você vai trabalhando com isso, usando essas ferramentas, fica meio automático. Você bate o olho e fala, não, isso aqui não tá legal, tá muito artificial. E é isso que eu recomendo, assim, que as pessoas façam. E é por isso que eu também treinei um agente dentro do chat para poder auxiliar e trazer uma linguagem já mais humanizada, que gere essa chamada de atenção, gere esse desejo, essa chamada para ação convincente, e não algo que você encontra em qualquer blog, em qualquer texto, em qualquer conteúdo. Porque aí vira, eu costumo dizer que vira um conteúdo tipo Google, porque você encontra em qualquer lugar. Mas são grandes amigas quando sabemos usar da melhor maneira possível. Legal. E esse ponto que você trouxe, né, de às vezes ser um conteúdo sem sal, sem açúcar, um conteúdo genérico, vamos chamar assim, isso é o que eu sempre falo aqui no canal, nas lives, principalmente quando a pessoa pergunta sobre pode utilizar a inteligência artificial, eu vou nessa mesma exata linha que você fala, pode, mas como um assistente, como alguém que vai te auxiliar no processo, mas não pode ser o resultado final. Você não pode pedir um texto pro ChatGPT, para qualquer outra IA, copiar e colar. E aí, tecnicamente falando, para nós de SEO, para a galera que está em casa que é de SEO, a gente precisa adicionar o que a gente fala que é o EEAT, que é onde você vai colocar a sua expertise, a sua experiência, a sua autoridade no conteúdo, para que ele mostre que você não é mais um texto qualquer genérico na internet. Eu sempre trago de exemplo. Se eu entrar agora no ChatGPT e pedir, explique o que é SEO. Beleza, o ChatGPT vai saber explicar e provavelmente não vai ter nenhum erro didático do que é SEO. Só que é um texto genérico. Agora, se eu pego esse mesmo texto e coloco meus 15 anos de experiência, os clientes que eu já atendi, meus cases de sucesso, o que eu já fiz, já vi de errado, já vi de certo, pronto. Esse texto agora é único e não tem ChatGPT que vai fazer igual. Por quê? É a minha experiência de vida naquele conteúdo. Ou seja, é único. Exatamente. Ele complementou perfeitamente. E vendo, né, esse cenário aí das inteligências artificiais, você acha que no futuro próximo aí, quem está usando, ele vai conseguir chegar num meio termo, ou é melhor deixar para os profissionais isso aí? Olha, eu acho que pode ser que em algum momento chegue sim num meio termo. Mas agora ainda não. Ainda não. E pensando em ajudar, né? Eu vi lá do seu método, né? Explica um pouquinho o que esse método MC é, porque ele visa ajudar a galera a produzir uns conteúdos, vamos dizer, melhores, até com uma pitadinha aí da inteligência artificial para auxiliar, né? Exatamente. O MCE, ele já se chama Método Conteúdo Excelente. Então ele já tira essa coisa do conteúdo genérico, porque é para criar realmente conteúdos excelentes. E não é algo que eu sempre costumo dizer que não é algo que foi inventado do zero. Porque se a gente fica querendo reinventar a roda o tempo todo, você fica testando e errando demais, sendo que a gente pode aprender e refinar o que a gente aprende com a nossa expertise, como você trouxe agora, para criar coisas melhores, mas que já funcionam. E foi por isso que eu desenvolvi ele. Ele é uma metodologia que ela já vem funcionando há muitos anos, desde que o mundo é mundo, e ela ainda vai continuar funcionando por muitos anos, porque ela foca em falar com um ser humano,
com a pessoa, em falar com os comportamentos humanos que cada pessoa tem. E isso não muda. Volto a dizer, a gente sempre cai naquela de saber gerar um desejo, saber gerar um sentimento. E quanto mais único, autêntico você for nisso, quanto mais você usar a sua expertise alinhada a essa metodologia, mais sucesso é capaz de ter. Porque o MCL veio como algo que eu aprendi ao longo dos anos, que era uma metodologia que realmente já funcionava, só que eu peguei toda essa expertise que eu tive de trabalho, de campo de batalha mesmo, e refinei de uma forma que fosse replicável para qualquer negócio e para qualquer nicho, principalmente para profissionais de SEO, que, como eu falei, eles precisam saber criar bons textos, bons títulos, bons conteúdos dentro do trabalho, né, de vocês, que entregam para os clientes, mas também para si próprio, para alcançar mais clientes. Para não ficar, né, só esperando ali as indicações e ficar esperando a sorte bater na porta, porque isso não existe. Então, o MCL é basicamente isso. É uma metodologia que engloba você saber falar e convencer um ser humano. E essas coisas, essas emoções, elas não mudam. O ser humano, ele sempre foi, por exemplo, apaixonado por histórias. Desde quando somos pequenos, nós somos acostumados a ouvir histórias e a gente lembra até hoje delas. E isso já é uma coisa que a gente cresce, até a nossa idade bem mais velha, a gente vai querer ouvir histórias e se atentar e se prender àqueles detalhes. Então o MCL gira em torno disso, de uma coisa que vai funcionar ainda por muito tempo e numa coisa simples, um básico bem feito. Eu sempre falo isso também. Legal. E galera, eu vou colocar um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Vão lá, conheçam o método da Lara, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a gente. E não é só pro trabalho de SEO, mas também dá para aplicar para as nossas redes sociais para vender mais SEO pela rede social, né? Claro, eu tenho alunos que são do mercado de SEO, que vendem o serviço, né, de SEO. Então, muda jogo, porque é uma metodologia também que não se resume a só a rede social, Instagram ali, post. E LinkedIn também. Quantas oportunidades de negócio, né, de clientes você não consegue no LinkedIn e às vezes você nem dá tanta bola, mas tem muita oportunidade. E aí, com certeza, os profissionais de SEO que conheceram essa metodologia, eles saem na frente, sem dúvidas. Show. E pensando assim, a galera de SEO é muito também direcionada a dados, números. Se a gente pensar assim, que indicadores me mostram, por exemplo, comecei a aplicar o MCE. Que indicadores que ele vai olhar e falar, pô, depois que eu apliquei, esses indicadores evoluíram, melhoraram? Os que eu sempre presto mais atenção, eu vou até contra, né, algumas coisas que tem no mercado, que eu não presto muita atenção em curtida, em comentário, em envio, em salvamento, a não ser que esse seja o meu objetivo. Por exemplo, se eu sempre vou voltar, vocês que estão aí de casa vão reparar que eu sempre volto nos princípios. O objetivo. Se eu queria comentários dentro de um conteúdo, aí tudo bem, eu vou olhar os comentários. Se eu fiz uma chamada para ação para salvar o meu conteúdo, é isso que eu vou observar, tudo bem. Mas os indicadores que eu considero os melhores, que realmente norteiam uma estratégia, seria alcance e impressões. Esses, para mim, são os primordiais, assim, para a gente se atentar, porque se o conteúdo não tiver alcance e impressões, ele não está sendo entregue da melhor forma, não está se comunicando com o nosso cliente ideal. Então, para mim, ele pode ter 1000 curtidas e um alcance, às vezes, relativamente baixo de um público aleatório. Para mim, ele não é a melhor opção, não funciona. Mas se ele tiver um alcance alto, trazendo ali seguidores, trazendo gente qualificada para o perfil, mesmo que poucas curtidas, aí eu considero que é um conteúdo bom, que é uma boa métrica para a gente analisar. Sim, que é aquilo. Se tem gente vendo, já temos alguma coisa ali de valor para trabalhar. Para nós que trabalhamos em SEO, vamos dizer, é relativamente simples a gente saber se quando a gente atingir o topo da pesquisa, se a gente vai ter um alcance grande ou não, porque a gente consegue pesquisar o volume de buscas que cada palavra tem.
Mas pensando, vamos trazer para rede social, que eu sei que é uma área que você domina bastante. Pensando em rede social, como que eu posso aumentar o alcance de um post, seja no Instagram, no LinkedIn, para ter essa entrega, mais impressões pro pessoal? Porque não é tão, vou colocar assim, né, numa caixa mais simples, não é tão simples quanto eu entrar na SEMrush e ver, essa palavra tem 10 mil buscas por mês, se eu ficar em primeiro lugar, boa parte dessas pessoas vão entrar no meu site. Como que a gente pode aumentar esse nosso alcance na rede social? Sim, a gente não tem esse benefício ali de entrar e ver já logo de cara um dado como esse, mas eu sou muito a favor de testes. Não enxergo como uma coisa fixa, assim, teria que ser isso. Igual, por exemplo, houve uma época em que as hashtags seriam o que mais traria alcance qualificado para um perfil. Ainda considero elas boas. Tenho casos, né, de que eu enxergo que traz gente qualificada para um perfil, mas hoje eu diria que é o título e a legenda. Por quê? A legenda, ela ainda leva o seu conteúdo para o Google. Se você pesquisar, às vezes, conteúdos específicos de um nicho de nutrição na cidade de São Paulo, vão aparecer posts do Instagram relevantes também no Google. E aí já leva pro perfil, aí a pessoa chega no perfil, ela já começa a saber se aquilo é para ela, se não, desde que esteja um perfil bem posicionado. Então eu diria que conteúdo, legenda e o título do post. O seu conteúdo, às vezes, do post pode até não ser tão bom quanto o seu título, mas o título precisa muito ser bom, porque vai para um explorar. E aí dentro do explorar, você tá ali rolando o feed. Se a pessoa não bater o olho e não falar, isso aqui me gerou algum sentimento, ela não vai olhar. Se for um título fraco, ela não vai olhar. Mas se for uma frase impactante, nem que seja às vezes contra-intuitiva ou meio polêmica, vai chamar a atenção de alguma forma. E aí ela já cai dentro do nosso funil de conteúdo. E é só alegria. Se for um conteúdo muito bom, já bem posicionado para o público ideal, é só alegria. E pensando nessa, Alex, fazer testes, né? Quando a gente já tem uma linha editorial ali, vamos trazer agora um pouquinho para a rede social. A gente já tem a nossa linha editorial que funciona. Quantos % dos nossos posts colocar para teste e quantos % faz o arroz com feijão, que você já sabe que gera algum resultado, mantém isso aí intacto? Eu diria que o famoso 80-20. Porque, como eu falei, não adianta também querer ficar reinventando a roda o tempo todo. Isso, às vezes, você tá com um engajamento super legal, tá trazendo pessoas qualificadas para o perfil. Se você quiser fazer um 50-50, pode prejudicar. Então, eu acredito que 80-20. Segue na linha que já está funcionando, continua ali, seja vídeo, seja post, carrossel, enfim. Mas, esses outros 20% faz um teste. Eu vi um formato novo aqui, eu vi um formato novo de vídeo. Será que vai funcionar para o meu perfil? É ideal? Meu público quer ver esse tipo de vídeo, esse tipo de carrossel? Bom, aí entra nos 20% de teste. Mas no mais, não reinventem a roda, e eu acho que isso também cabe muito para SEO, né? Sim. Totalmente, então. Não reinventem a roda. Com certeza. Eu sempre falo, o arroz com feijão bem feito gera resultados fantásticos. Quando você vê que chegou no teto, não dá mais, que normalmente demora para chegar nesse patamar, aí é hora de você buscar uma coisa diferente, às vezes trazer uma entre aspas, fórmula que deu certo às vezes em outro nicho, adaptar para o seu, para ver se você consegue ir além do teto que você já bateu. Mas aquilo, o feijão com arroz é indispensável. E embora aqui seja um canal sobre tráfego orgânico, eu sei que quando a gente está falando de rede social, sempre tem aquela coceirinha no dedo de impulsionar post ou fazer um tráfego pago. Diz aí, se a gente impulsiona, patrocina o nosso perfil da rede social, às vezes buscando mais clientes, isso vai detonar a nossa entrega orgânica ou isso é mito? Olha, na minha visão, é mito. É meio difícil você impulsionar o seu alcance através do tráfego, né, pago. E se você tiver um conteúdo muito bom, ele não vai deixar de ser entregue. E a gente já fez dentro da agência alguns testes relacionados a isso.
Então eu acredito que não dá uma queda no seu alcance. A questão é, quando você investe e aí você dá uma pausa e nunca mais volta, você vai sentir uma diferença nos números, é óbvio. Mas quando você tem um conteúdo bom, ele vai continuar entregando, ele vai continuar tendo um alcance, vai continuar entregando para mais pessoas no Explorar, que traz, né, pessoas novas. Ele vai continuar sendo compartilhado. Isso na minha opinião, realmente não interfere se você tem um conjunto entre os dois muito bem alinhados. Sim. Porque também não adianta você fazer um conteúdo orgânico em uma linha e criar anúncios assim totalmente fora do seu habitual, né? Tem pessoas que gostam assim, de sair meio do óbvio, fazer umas coisas diferentes em anúncios, mas tá alinhado com o perfil dela? Vai atrair as pessoas que ela realmente quer que sejam atraídas ou não? E aí o que você trouxe agora há pouco, vou puxar um pouquinho, que eu acho muito importante de falar, que você disse para sair da bolha, você olhar outros nichos. Isso é muito, muito importante. E assim, para SEO e para conteúdo, quando você olha muito para o lado, para o que o concorrente está fazendo, para o que as outras pessoas do seu nicho estão fazendo, você fica igual a eles. Você perde aquele toque de se diferenciar, de ter a sua autenticidade. E você começa também a se comparar, né? Aí começa aquela coisa, o fulano tá muito mais à frente. Então não, presta atenção, olha um pouco pro lado, mas olha principalmente para outros nichos. Igual você falou, a gente consegue ter muita ideia. Eu gosto de, às vezes, estudar nichos para criar os meus próprios conteúdos de contabilidade, de medicina, porque são muito fora da curva. E aí sai do óbvio. E continua dando muito certo. Façam isso em casa que vai dar muito certo, tenho certeza. Então, galera, recadinho aí, testem em casa aí. E até um ponto que você falou, né, de olhar outros nichos, etc. Aqui no canal eu já testei muita coisa. Já até falei pro pessoal, tem playlists aqui, que às vezes eu fiz 2, 3 vídeos, mas era aquele vídeo que não engajou com o público e também não era uma coisa que eu queria seguir. E eu vi que também se eu seguisse muito aquilo, talvez o que eu ia fazer? Eu ia atrair o público errado. Aí eu acho que é aqui que mora o perigo. Você começa a fazer um conteúdo, vamos chamar, errado para a audiência que você deseja. Aí quando você vê, você trouxe um monte de gente que não tinha nada a ver. Aí quando você volta para o seu conteúdo habitual ou que você é a sua essência, não está entregando, pelo menos não o percentual que você gostaria para os seus seguidores, enfim. Por quê? Você fez uma lambança de seguidores e aí nem o próprio algoritmo sabe, tá, mas é para A, para B ou para C que eu tenho que entregar esse tipo de conteúdo, porque o perfil de pessoas que seguem ele é muito estranho, tá uma bagunça só. Exato. Então esse é um ponto ali que não acho bom não é que não acho bom, né? Tem que tomar cuidado para não virar essa lambança toda aí. E você tava falando de atrair o público certo e tudo mais. Você tá na minha mentoria do SEO Club. Em algum momento a gente cruzou os nossos caminhos nas mentorias, nos encontros, nos eventos. Teve aderência para você, Lara, para Axel também. Eu queria que você contasse pro pessoal aí que tá em casa, que a gente falou aqui no começo do programa sobre o SEO Club, o que você tem achado dos conteúdos que você tem visto nas nossas mentorias? Olha, eu falei já isso com o meu esposo, que é meu sócio também na Axel, que assim, você trouxe coisas que eu nunca tinha visto em outras mentorias e que fez toda a diferença. Por mais que eu seja do conteúdo, mas a gente também tem clientes, né, do mercado de SEO, então tecnicamente nos ajuda muito também, mas principalmente ali sobre vendas, e não preciso nem falar sobre networking e acesso, né? Mas conteúdos, por exemplo, esse que me pegou bastante foi sobre vendas que você fez. Assim, abriu a minha cabeça de uma forma, por mais que a gente tenha ali dentro de uma empresa setores específicos para fazer fechamento, comercial e tudo mais, mas a gente precisa saber fechar um negócio. A gente precisa saber conduzir uma venda. E isso, assim, você trouxe de uma forma muito simples e muito prática para nós ali dentro. Isso foi sensacional, eu achei muito diferencial a forma com que você trouxe. Mas, claro, assim, networking, acesso, isso não tem preço. Quando a gente está em grupos como esse, pelo menos no SEO Club, pessoas qualificadas, pessoas até de fora do Brasil,
Então, assim, gente, é um network que ultrapassa fronteiras, literalmente. E você tem chance, assim, de aprender com pessoas que já estão há muitos anos no mercado, que têm uma experiência que nós não temos ainda, mas que rapidamente acelera o nosso processo. E eu acho que é esse o ponto mesmo, assim, o SEO Club, ele acelera o processo. Você não precisa ficar errando muito para depois chegar lá no final e falar, ai, nossa, eu gastei mais tempo errando do que fazendo a coisa certa. E não, no SEO Club você traz muito bem já esse caminho em todas as áreas que a gente precisa. Tanto em SEO, tanto em conteúdo, tanto em agência, até para os que ainda são urgências, estão começando a montar time. É um lugar, assim, perfeito, foi um investimento, assim, absurdo de bom. Absurdo de bom. Show, legal. Fico feliz pelo feedback aí. E, galera, vocês estão vendo essa gravação um pouquinho depois do que ela tá acontecendo aqui. Mas a Lara veio pro SEO Club Experience, que é o nosso evento presencial aqui da mentoria do SEO Club. E ela falou do pessoal de fora, já temos pessoas que estão vindo da Espanha, de Portugal e de Angola. Já são 3 outros países além do Brasil, obviamente, que vai vir uma galera de vários estados do país. Sim. Tudo para vir aqui, São Paulo, né? Mais especificamente Alphaville, para estar com a gente num dia aí repleto de muita informação, conhecimento. É aquilo, você que está assistindo agora, o SEO Club já vai ter acontecido aí quando você estiver vendo esse episódio. Então, dá uma olhadinha no canal, nas minhas redes sociais, vai lá que você vai ver como que foi esse evento. Foi bem bacana e eu espero você no próximo. Então, entra para o SEO Club e vem participar desse ecossistema aqui, que ele é muito bom para você que é profissional de SEO, beleza? Lara, vamos pro segundo bloco aqui do nosso papo? Bora. Vou te fazer aqui algumas perguntas pro pessoal conectar um pouquinho com você também, com a Lara, a pessoa, que a gente já viu que como profissional tem muito conteúdo aqui para compartilhar, mas agora eu quero que a pessoa conecte com você, porque eu só trago profissionais de alta performance e eu vou trazer umas perguntinhas aqui para decifrar aí como que você faz o que você faz. Então, primeira pergunta, qual o livro que você leu, que você recomenda, assim, de olho fechado e por quê? São muitos, mas eu decidi trazer um em específico, que se chama O Poder de Delegar. Não vou me recordar agora o autor, mas vocês procuram aí, vai ser bem simples. Ele é um livro curto, é pequenininho, mas ele muda muita chave. Porque também não adianta você ser muito bom em SEO, você ser muito bom em vendas, em conteúdo e não delegar. Não, você não consegue concentrar tudo em você mesmo, né? Não funciona. E assim, vai chegar um momento, se você ainda não estiver no momento, vai chegar. E esse livro, ele chegou pra mim num momento assim, que foi crucial. Eu consegui aplicar de uma forma muito simples, casou perfeitamente com o momento que eu estava. E assim, mudou o jogo da Lara pessoa e também da Lara como empresa. Ótima dica, porque assim, pra mim, né? Eu aprendi que o dono da agência, ele pode ser o gargalo da empresa. E quando caiu essa ficha pra mim e eu comecei a delegar mais, foi onde eu mais cresci. Sim. Então, galera, fica a dica aí. Delegar, obviamente, não é delargar, né? Você vai treinar uma pessoa pra fazer aquela função muito bem feita, mas vai fazer você crescer. Então, leia esse livro aí que a Lara recomendou. Próxima pergunta. Hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar. Treino é um muito importante. Como eu até trago dentro do meu perfil, é excelência na saúde para você ter excelência nos negócios. Então, se você não tá ali tendo um mínimo de tempo no seu dia para poder fazer uma caminhada, alguma coisa que exercite, né, a sua mente, que relaxe um pouco, você tá fazendo errado. Tem que tirar pelo menos 20, 30 minutos. Isso faz toda a diferença no meu dia. Eu tento fazer logo no começo. E ler, assim, como eu disse, eu até fiquei com dúvida de qual livro que eu falaria aqui. Vieram agora aqui 500 na minha mente. Mas ler é uma coisa que é um hábito que eu não abro mão. A gente aprende muito. Pode ser que não naquele momento você vai aplicar, mas você sempre vai ter aquela sementinha do que você leu na sua mente e amplia muito o seu conhecimento. Então, são 2 hábitos ali essenciais, assim. Sim, e acho que assim, um grande ponto é, se você não tem 20, 30 minutinhos para cuidar de você,
talvez tenha alguma coisa muito errada aí acontecendo, né? Provável que tenha. Então tem que ter esse tempinho pra você. E um outro ponto também, né? Que a gente fala de livros, às vezes a pessoa fala, mas livro é, sei lá, chato, não gosta, etc. Mas livro é uma coisa que, vamos dizer, é um conhecimento barato. Você paga, às vezes, sei lá, 30, 40, 50 reais num livro que pode mudar a sua empresa. Eu não sei quanto que custa esse livro da Arte de Delegar, né? O Poder de Delegar. Não sei quanto custa, mas muito provavelmente é um valor acessível. Muito. Aí você pega isso, aplica no seu negócio, na sua empresa, ela dobra de tamanho. Você pagou, às vezes, 50 reais no livro ali e isso mudou o seu negócio só com a leitura. Só que às vezes a pessoa, é chato, não quero, não vou ler, e acaba perdendo essa oportunidade, né? Adultos fazem o que precisa ser feito. Então, assim como um treino, você começa 10 minutos, 20, 30 minutos. E assim, livros que tenham a ver com o que você quer melhorar na sua vida. Eu digo que se você quer melhorar um pouco do pessoal ali, de mente e tudo mais, de autoconhecimento, vai nessa linha. Se você não gosta dessa linha, não vai. Porque senão essa leitura sempre vai ser algo muito chato. Então sempre fala, olha, o que eu estou precisando aperfeiçoar aqui agora? É delegar. Tem livros sobre SEO também excelentes, eu tenho certeza, que também vai ensinar muito. E às vezes eu costumo dizer também que um insight paga. Sim. Então, um insight que você tira de um livro, de um podcast, já pode mudar muita coisa e acelerar o processo. Essa dica que você trouxe do insight, depois que eu também descobri ela, porque eu tinha a cabeça assim, não, eu tenho que aprender um monte de coisa se eu ler o livro, se eu for num evento, tenho que voltar com um caderno cheio de coisas. E quando a gente é mais jovem, tem muita coisa para aprender. E a gente sempre volta dos eventos com 1 zilhão de novas coisas para fazer. Por quê? Somos jovens, não aplicamos ainda, tem muita coisa para aplicar. Mas, por exemplo, agora que eu já tô com 15 anos de bagagem profissional na área de SEO, eu já tô há mais de 10 anos empreendendo como dono de agência, já tem muita coisa que eu vi e apliquei. E agora quando eu vou nos eventos, eu fico procurando esse insight. Porque às vezes é uma coisa que eu vou corrigir na minha empresa, nos meus negócios, que vai virar o jogo por causa de uma dica. Então, vamos com essa cabeça também nos livros, nos eventos. Às vezes é uma coisa que você precisa ouvir que resolve a sua vida, vai te fazer ganhar muito mais. Então, é muito bom porque às vezes a gente vai naquela ânsia, só aprendi uma coisa. Pô, essa uma coisa pode ser essencial para o seu futuro. E próxima pergunta. O que você faz quando não está trabalhando para dar aquela resetada, voltar performando 200%? Olha, eu gosto de ter uma boa noite de sono. Eu gosto de relaxar vendo vídeos no YouTube. Eu costumo dizer que é coisas que me fazem rir. Porque aí eu relaxo, eu saio do óbvio ali. Eu gosto de também enrolar um pouco de TikTok. E é muito engraçado, porque por mais que eu esteja no momento de descanso, no TikTok, muitas pessoas acham que é uma rede social que não, só tem bobeira. Só dancinha. Só que assim, o algoritmo, ele entrega o que a gente busca. Então, o meu algoritmo, ele me entrega coisas de casa, enfim, né? Coisas que as mulheres que estão assistindo aí vão me entender. Mas ele me entrega muito também coisas de marketing, coisas de negócios, de mentalidade de empresário. Então, assim, isso, mesmo no meu momento de descanso, às vezes eu olho e falo, nossa, isso aqui é um conteúdo interessante. Eu falo, olha, é uma trend, por exemplo, que vai chegar, porque normalmente as trends, elas acontecem lá primeiro, depois vão pro Instagram. Aí eu falo, isso vai chegar lá. E aí te coloca um pouquinho à frente. E aí não preciso, né, começar a trabalhar naquilo, naquele momento. Eu salvo, tiro um print. Na hora que a cabeça estiver focada para trabalhar, eu executo aquela ideia. Mas eu gosto disso, eu gosto de ficar, né, com meu esposo, com meu gatinho, então com a minha família principalmente. Bem tranquilo, assim. Legal. E por que você faz o que você faz? Em primeiro lugar, eu faço pelo meu porquê, que é a minha família. E isso inclui principalmente, né, quem convive comigo todos os dias e que é meu sócio, né, que é o meu esposo Pedro. Mas também, né, nossos pais e tudo mais. Como somos novos, né, a gente
tenho como objetivo de vida proporcionar a eles melhor do que eles me proporcionaram. Num longo prazo, num médio e médio prazo, isso já vai acontecendo, né, aos poucos. E em segundo lugar, um motivo muito forte que eu tenho, que é o meu propósito. Eu quero transformar cada vez mais pessoas, empresárias, negócios, por meio do conteúdo. E quando eu entendi isso se tornou um motivo do porquê o que eu faço bem forte. Então, às vezes eu não quero fazer uma live, às vezes a gente não acordou no melhor dia, mas eu produzo, eu faço, porque eu sei que se atingir uma pessoa e ela for virar uma chavinha na cabeça dela, tá valendo, já tá pago, digamos assim. Legal, te entendo. Com as lives, tudo. Inclusive, tem live toda semana no Instagram? Toda semana, toda quinta-feira também, só que às 9 da manhã. A quinta com estratégia, eu costumo dizer. Boa. Qual que é o Instagram, seu Instagram, para o pessoal acompanhar a live? laramaciel.axel. Em qualquer rede social você vai me encontrar com Lara Maciel Axel. LinkedIn, TikTok, YouTube e o Instagram, claro. Beleza. Galera, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Vai lá, segue. E quinta-feira, 9 horas, cola lá no Instagram da Lara para você poder já absorver um pouquinho mais sobre esse universo aí do conteúdo, que você já viu que tem bastante bagagem aqui para passar para vocês. Lara, antes da última pergunta, vamos trazer o desafio aqui pra galera que tá assistindo esse episódio. Todo episódio eu peço pro convidado dizer uma palavra, uma frasezinha assim, para quem tá assistindo o episódio, descer aqui nos comentários agora, colocar essa frase ali pra gente entender que ele assistiu até aqui e pegou vários insights. Que palavra ou frase eles devem colocar aí nos comentários? Vou pegar uma agora do final para ver quem chegou mesmo até o final, que é um insight paga. Boa. Então, galera, desce aí agora nos comentários, já escreve um insight paga, que a gente vai saber que você viu até aqui. Vamos ver quantos que realmente assistiram de verdade ou pularam o conteúdo, né? Foram arrastando ali pra ver alguma coisa e não pegou o insight que de repente podia pagar ali tudo. Com certeza. Show. E para a última pergunta aqui do nosso episódio, se você pudesse dar uma dica prática para a pessoa que acabou de assistir esse episódio, ela poder aplicar os conteúdos dela, para ela poder melhorar ali a forma como ela produz, trabalha, enfim, que dica prática seria essa? Defina o seu cliente ideal. Para agora tudo que a gente conversou aqui, vai lá nas suas redes, vai nos trabalhos que você está fazendo para os seus clientes e olha se está comunicando com a pessoa certa. A partir disso, aí você aplica o restante das coisas que falamos aqui, de gerar sentimento, de conteúdo e tudo mais. Mas primeiro de tudo, não adianta também gerar sentimento se o público estiver errado. Então esse seria aí a dica mais prática para você fazer agora, assim que o podcast acabar. Perfeito. Então, galera, para de querer vender para todo mundo, foca em alguém para vocês realmente conseguirem serem assertivos ali no que vocês querem como resultado, seja vender, atrair um público, engajamento, curtidas, aquilo que vocês têm como objetivo. Lara, brigadão pelo papo, foi muito bom te receber aqui. E galera, as redes sociais da Lara estão aqui na descrição do vídeo, vão lá, sigam ela, beleza? Lara, quiser deixar um último recadinho? Eu que agradeço esse convite, foi uma oportunidade maravilhosa. Com certeza uma hora você vai também lá no nosso podcast. Estamos ali estruturando, já começamos, mas tem um caminho aí pela frente para aprender com o melhor que temos ali. E pessoal, apliquem, executem, de fato. Não tem erro e muito obrigada a quem assistiu também até o final. Show. Então, galera, esse é o momento. Deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem o Imamura Podcast e de quinta-feira tem a nossa live aqui pra gente falar daquela parte mais técnica do SEO que eu sei que vocês gostam bastante. Então, até um próximo episódio ou uma próxima live aqui no meu canal. Até lá!